Alô você, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no meu querido podcast, ambiente onde temos a oportunidade de bater um papo com pessoas legais com relação a temas interessantes. E hoje nós estamos aqui com um querido amigo, nosso querido professor doutor Alain, né? Nosso querido doutor professor advogado, que hoje está aqui para bater um papo com a gente com relação à questão do direito empresarial. Seja muito bem-vindo, meu irmão, tudo bem? Olá, Breno. Olá a todos do meu querido podcast. Satisfação imensa estar sendo convidado e poder ter essa experiência de participar aqui desse podcast que já é um sucesso. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa de promover esses bate-papos importantes para a sociedade. Espero que eu possa, de alguma forma, com um pouco da minha trajetória, contribuir com quem está prestigiando esse programa. Obrigado, meu irmão. Agora um negócio interessante, né, que eu costumo já puxar um pouquinho para trás, porque doutor Alain, hoje ele é o doutor Alain que passou por suas experiências, que teve suas oportunidades, que teve suas vivências, antes mesmo de ser doutor, advogado, né? Como a gente chama hoje, passou por suas experiências, suas dificuldades. Conta mais um pouco da história. Doutor Alain, professor, que antes de ser professor, foi um cara que ralou um bocado para chegar onde está, não é isso? Pois é, meu querido, é satisfação imensa poder falar sobre isso, porque eu sou filho de dois servidores públicos, né? Nunca tive uma vida muito abastada, mas também sempre tive ali o Graças a Deus nunca suficiente. faltou nada, né, irmão? Sou muito grato ao meu pai, à minha mãe pela trajetória que me proporcionaram, com muitos desafios. Vim para cá, para Irecê, com 13 anos, sou soteropolitano, vim morar com meu pai. E aqui estudei em escolas públicas, né? Colégio polivalente, colégio modelo, e fiz o Enem em busca de uma oportunidade no ensino superior e, para minha felicidade, alcancei nota suficiente para uma bolsa integral do ProUni, no qual tive a oportunidade de fazer uma faculdade de Direito. Essa Em, faculdade de Direito foi na Paraíba. Foi em Campina Grande, Paraíba. Eu saí Terra daqui boa, meu muito bom. Deus do céu. Eu tive a oportunidade imensa de poder estudar num celeiro educacional no país, né, um estado que investe muito na educação de Sim. qualidade. E eh, nesta oportunidade eu saí daqui sozinho, não conhecia ninguém que morava lá. Na verdade, eu sabia dos rumores entre as conversas que muitos estudantes ireceenses seguiam esse caminho ali rumo a uma parte mais norte do Nordeste, É em interessante busca você do falar sobre conhecimento. isso, porque assim, na minha época, inclusive, quando eu passei no vestibular, quando eu fui para Salvador fazer engenharia, alguns colegas, inclusive, que estudaram comigo, vários deles, né, além de fazer o vestibular aqui na Bahia, faziam o vestibular na Paraíba, porque a Paraíba sempre se demonstrou um estado muito forte no quesito educacional. Então, quantos parceiros aqui da Bahia que nós temos que foram formados lá na faculdade de Campina Grande, de Souza, né? Interessante que às vezes cidades menores, cajazeiras, né? Que são polos educacionais fantásticos e aí acontecia lá muito lá atrás. Não sei se hoje ainda acontece isso, mas é justamente esse processo de migração com o objetivo de estudar, né? E é interessante que o cara sai daqui e a galera acha que a vida de estudante é moleza. É não, é sofrida, não, é, meu querido? O cara que chega numa cidade desconhecida, sem conhecer ninguém, meu irmão, um estudante, bicho dentro da universidade, que é como você é chamado, e você não conhece porra nenhuma, sai do sertão, e a experiência desafiadora, não foi não? Desafiador demais. Inclusive, quando eu cheguei lá, tive um choque cultural muito grande, porque cada estado tem as suas particularidades, especialmente os dialetos, né? Então, eu senti ali aquele choque inicial. Cheguei numa turma sem conhecer ninguém, meio tímido ali, fui lá para o fundinho da sala, e lá já um colega já começou a trocar uma ideia comigo e falou que tinha um irecense na turma. E aí eu fiquei ali muito surpreso com aquela notícia e já quis logo conhecer esse colega que estava lá embaixo, que é inclusive um grande amigo e irmão, Micael, que eu sou muito grato por tudo, pelo acolhimento, porque conheci Micael num dia, paguei uma diária só de pousada, no outro dia Micael já me convidou para dividir o apartamento com ele, me recebeu muito bem e
a gente sobreviveu ali naquela luta comendo muito cuscuz, né? Final de mês era cuscuz puro mesmo, porque a gente Deus passava colocando dificuldade. pessoas fantásticas, fortalecendo e auxiliando na vida de cada um, mostrando, eu acho que é aquela coisa. E a dificuldade ela vem para poder forjar o ser humano, para poder forjar o caráter, para poder forjar a estrutura, né? Porque a vida é disso. Exatamente. E lá tive uma trajetória bacana, gostei muito da faculdade, que fiz boas amizades. Lá na faculdade tive a felicidade de, dentre os inscritos no exame da OAB, eu fui o primeiro da minha turma a passar, no 9º semestre, faltando um ano para me graduar. Ou seja, o menino era bom aluno. A gente sair daqui para outro estado, uma oportunidade, não pode também deixar passar, nem passar vergonha perante ali os filhos da terra. Então eu cheguei lá realmente, como tantos outros colegas que saíram daqui para estudar lá, voltei para Campina Grande, para Irecê, com esse objetivo de advogar, sem saber exatamente ainda ao certo o que fazer. Eu tinha perdido meu pai há pouco tempo, assim que eu passei no exame da OAB, tinha dado a notícia para o meu pai, estava me esperando aqui para a gente fazer uma comemoração, e aí, com um mês depois do resultado da OAB, ele faleceu. E quando eu voltei para cá, eu tive essa dificuldade de me encontrar aqui novamente na cidade, sem a figura paterna, que era ali meu pai Brito, saudoso Brito, da Conab, muito conhecido. Sim. E Eu tive a oportunidade de ir várias vezes na Conab com meu pai, ele tentava de criar um gadinho. E aí todo ano tinha algumas perspectivas de projeto que aí liberavam uma quantidade para os criadores. E aí ele ia lá na Conab, pegava uma quantidade de milho e seu pai estava lá sempre lá. Meu camarada que dava o suporte dentro do contexto do Itajaí. perfeitamente. Nessa resuminho aí da minha história, que tem muitos altos e baixos nesse meio do caminho, decidi fazer uma pós, né, assim, descomprometida mesmo, uma pós em territorialidade, nada a ver diretamente com o direito, pelo menos a princípio, e lá conheci um grande amigo, que hoje é meu padrinho, professor Dr. Madison Janer, o qual sou muito Um grande grato. abraço, mestre Madison. Prazer sempre enorme. Logo, logo eu quero ele aqui sentadinho aqui, ele vai bater um papo com a gente para ter certeza Tenho disso. certeza que será um grande convidado. E nessa oportunidade apresentou a filha dele, que foi minha professora nessa pós, a professora Daniele Guimarães também, que eu mando um abraço. E ela, depois que concluímos essa pós, ela percebeu ali que eu talvez tivesse um perfil e me convidou para conhecer a coordenadora de pós-graduações da UESBA, Faculdade do Sertão, que existia aqui, hoje não existe mais. E lá de imediato rolou uma oportunidade de ser professor em uma pós-graduação para pegar um módulo, um sábado e um domingo inteiros, uma disciplina de direito educacional que eu nunca tinha estudado essa área, mas a Ou topei de seja, meu irmão, imediato. você sempre foi um camarada que gostou de novos desafios, não é isso? Porque chega assim, ah, não, meu irmão, beleza, você faz o quê? Não, sou doutor advogado. Fiz aqui minha porra da minha pós-graduação. Beleza, então, irmão. Então agora você vai ser professor de uma área que você não sabe ainda. Ele falou, beleza, tá massa. Qual o assunto? Me dê pra cá e vamos, né? Faca no dente, missão dada, missão cumprida. Foi uma experiência incrível, assim. Eu costumo dizer para as pessoas que foi ali um encontro com alguma essência minha que eu não conhecia, porque eu me senti muito ansioso e, ao mesmo tempo, muito feliz de alguém ter me dado uma oportunidade como essa, sem grandes arranjos, né? Na verdade, eu tive ali, estava no lugar certo, na hora certa, convidado pelas pessoas certas, fiz a minha aula. Eu chamo isso de Deus, direcionando o Sou muito caminho do grato cara. a Deus e a toda a espiritualidade que ajuda a todos nós. E nesse momento eu fiz aquela aula, terminei aquele módulo e depois eu cheguei em casa assim, radiante comigo mesmo, adrenalina lá em É cima. isso que eu quero fazer na minha vida, meu. Eu quero ensinar, tá ligado? É muito, muito interessante. Então, naquele momento, eu percebi que eu tinha encontrado uma coisa maravilhosa de se fazer e depois ainda me pagaram por isso. Então eu falei, agora realmente eu achei uma coisa bacana. Faça aquilo que você gosta, né? E você vai viver de férias, reza a lenda. A gente tem que ralar um pouquinho, às vezes não tem só a parte boa, né? Lógico, a Mas vida não é só de só Nelândia, né, flores. meu querido? Não Mas é pode. bacana, é bacana. E aí, eu sei que desse aí eu decidi, eu tenho que fazer um mestrado, tenho que ter um diferencial,
porque nesta faculdade tinha graduação em Direito e Administração, ou tinha em Administração e Contábeis, e eu sabia que tinha disciplinas jurídicas e eu queria entrar naquela instituição na graduação. Então falei, Entendeu? qual é o meu diferencial? Eu não tenho aqui quem vai me dar essa oportunidade, eu tenho que construir essa oportunidade. E aí eu fui fazer uma seleção de mestrado em feira, na UFS, e fiz um mestrado já conectado com essa pós, que é o mestrado em planejamento territorial, só que eu quis levar uma pesquisa jurídica para o programa de mestrado. Então, eu levei uma pesquisa envolvendo direito para o terceiro setor, voltado ali para os aspectos jurídicos do associativismo. Fiz pesquisa de campo aqui no território da identidade de Irecê e consegui ali, dentro dos meus estudos, demonstrar a importância da organização de pessoas em uma instituição através de uma associação na qual elas se fortalecem e conseguem tanto resolver os seus próprios problemas individuais, como contribuir com o coletivo para o alcance de políticas públicas e também para fortalecer a argumentação perante os poderes públicos, porque uma pessoa sozinha ela é fraca, mas quando tem várias pessoas juntas... Representatividade. Perfeito. Para quem conhece pouco com relação ao contexto de associativismo, eu vou colocar aqui alguns exemplos mais práticos e sucintos para poder até vislumbrar uma facilidade maior de conhecimento para aqueles que conhecem pouco sobre o tema. Vou dar um exemplo de duas associações bem características do comércio por exemplo, nós temos a Associação Comercial e Empresarial de Irecê, a associação que reúne as empresas da cidade, os empresários da cidade. Nós temos a CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, né? Então, são entidades que representam uma categoria específica de forma que os anseios e as expectativas daquela categoria, né, que às vezes são expectativas comuns e não expectativas individuais, elas sejam, digamos assim, direcionadas ao poder público de forma que seja, digamos assim, mais fácil de o poder público ter uma entidade que vai falar pelos pares, vai fazer um processo representativo entre eles. Então, existe todo um arcabouço jurídico que rege esses processos, né? E é muito interessante esse contexto, porque quando você vai validar com relação à associação comercial, associação empresarial e vários outros modelos de associativismo, por exemplo, quando a gente fala aqui de estados como Paraná, Santa Catarina, mais para o sul, nós temos alguns processos associativistas, como as cooperativas, grandes aviculturas, nós temos grandes criatórios de suínos, nós temos bancos. Então, é uma ferramenta que é amplamente utilizada mais no centro do Brasil, sul do Brasil, que tem mais essa cultura de associativismo do que mais a concentrada aqui na nossa Bahia. É impressão minha ou acaba acontecendo isso mesmo? Ou é porque lá já está mais organizado e a gente está caminhando ainda em passos lentos? Aqui no Nordeste, né, especialmente aqui na Bahia, território da identidade de Irecê, que é onde eu concentrei minha pesquisa, percebemos que há uma quantidade muito grande de associações de agricultores e agricultoras, associações rurais, tanto do ponto de vista do foco em fomentar a atividade agrícola, como também associações comunitárias, mas que, no fundo, acabam funcionando todas como associações rurais. Então, nós percebemos que o investimento dos recursos públicos para estas entidades se baseou de maneira muito profunda na parte produtiva, na parte de assistência técnica e extensão rural. Porém, quando essas entidades foram criadas, muitas delas na década de 80 e 90, de lá para cá, essas entidades não receberam apoio público para orientação sobre o processo institucional. O que é uma associação? O que é um estatuto? O que é uma ata? Quais são as normas, regras e, digamos assim, procedimentos que regem o conjunto de empresas de maneira representativa, de forma que isso aconteça de maneira plena? Exato, as associações ficaram ali com associados e associadas com baixo conhecimento e, por conta disso, a consequência é a inadimplência das questões tributárias, o que resulta na inatividade do CNPJ e na impossibilidade de receber recursos públicos, porque
a entidade, para receber qualquer recurso público, precisa estar com o CNPJ ativo, com todos os tributos federais, estaduais e municipais pagos, para que tenha acesso às certidões negativas e débitos. Agora, olha que negócio interessante. A gente fala aqui que um processo de cooperativa, se você tem uma cultura de implementação de uma organização, de uma gestão, ela consegue alavancar e crescer ao ponto de não existir, digamos assim, uma dependência política para o procedimento. Então, a gente enxerga aqui, olha que paradoxo de gestão e de procedimentos. Nós temos cooperativas, por exemplo, no sul do Brasil, de produtores rurais que produzem aves, que produzem porcos, que produzem grãos, né? E essas cooperativas amplamente estruturadas, organizadas, mantendo uma base de mercado, uma estruturação. Aí aqui nós temos um processo na Bahia, onde nós temos uma estrutura que é fornecida basicamente que foi como, digamos assim, implementada com um objetivo de fomento, de organização e de reestruturação em si. Mas foi fornecido, como você mesmo falou, mão de obra técnica, mas não foi nunca é fornecido, né, cara, a questão da mão de obra, da formação no que tange ao processo jurídico e ao contexto de empreender, que eu acho que é isso que a gente precisa entender, que não existe na nossa cultura hoje, na cultura brasileira em si, o foco no empreendedorismo. Você não é treinado para empreender, você é a escola, o modelo de escola hoje a gente vai compactar aqui dentro de um processo de Fordismo, onde nosso objetivo aqui é formar excelentes colaboradores. Tá entendendo? Então é mais complexo quando a gente puxa para esse tema aí, concorda comigo, professor? Perfeito, meu querido Breno. Eu, nessa oportunidade de trabalhos, né, atuo como professor nos cursos de Direito da Faculdade Irecefai, mas também atuo nos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Para quem não sabe, esse camarada foi meu professor. Tivemos algumas discussões fantásticas. Né? Eu tive a oportunidade de cursar algumas cadeiras no curso de Direito da FAI. Realmente, quando chegou a pandemia, eu estava no terceiro semestre e aí eu tive que estudar dentro de casa com 3 meninos pequenos, eu quase enlouqueço. Aí eu falei, não dá para mim, eu não vou ser doutor. Mas nós tivemos algumas discussões interessantíssimas no que tange a área ambiental, porque nessa época a cadeira que era no meio ambiente, né? Uhum. Foi a primeira oportunidade que eu tive na FAI. Inclusive, agradeço imensamente ao então coordenador na época, o incrível professor Herbert Durães, Grande figura ilustre. me fez o convite para que eu pudesse participar da seleção. Já tinha deixado o currículo, participei da seleção, fiz todo o processo da faculdade, avaliaram meu currículo, avaliaram as minhas publicações acadêmicas e a minha experiência que aquelas aulas da UESB me proporcionaram e que foram diferenciais, além de já estar cursando o mestrado. Então, uniu a todo esse processo e a disciplina era Direito Agroambiental e Desenvolvimento Regional. Então, parece que quando eu vim para cá, eu Juntou a fome com a vontade de fui meio que comer e parece que preparado para essa prepararam disciplina. para essa disciplina, ali entregaram. É a disciplina que fala de direito ambiental, direito agrário e o contexto aqui do território de identidade de Irecê, uma disciplina única no curso de Direito da FAI, não tem outras instituições, porém é muito desafiador. Hoje nós estamos com ela ainda, né, trabalhando com os alunos na extensão, num projeto de destinação adequada de resíduos eletrônicos, eletroeletrônicos, lâmpadas, pilhas e baterias. Estamos promovendo a grande destinação desse material a uma empresa que vai vir buscar esse material. Ou seja, essa disciplina ela está comigo até hoje, mas de lá para cá tive outras oportunidades de trabalhar com direito civil, desde obrigações, parte geral, família, sucessões. Já trabalhei com direito, agora nesse semestre, com direito empresarial, no curso de administração e contábeis também, com fundamentos de direito empresarial. Já trabalhei com direito das relações de consumo, já trabalhei com direito digital. E quando você vai juntar isso aí, cara, é tudo que todo empreendedor precisa desse pacotão completo. Porque é aquela coisa, nós temos hoje a legislação tributária mais complexa do mundo. Hoje nós temos o ente federativo, que é o Brasil, lá, através lá do Senado e da Câmara dos Deputados, legislando uma parada que vale para todo mundo. Nós temos a Câmara Estadual legislando para cada estado, como cada quem, farinha pouco, meu pirão primeiro. Nós temos cada município fazendo a mesma coisa. Aí, ou seja, você tem que seguir a regra do município, do estado e da nação.
E as três têm autonomia para legislar com relação a tributos específicos. Então, o que acontece? É uma legislação extremamente complexa. Às vezes, o que funciona aqui não funciona em outros estados. Às vezes, a própria legislação tributária ela lhe fornece, digamos assim, ferramentas e brechas para que você reduza seu custo. Né? Porque, assim, as pessoas não... Às vezes, eu acho que é interessante a gente dar uma puxada para esse tema também. Quando a gente fala de direito empresarial, a galera, pô, o que, é que tem a ver o direito com a empresa? Desde o início. Como é que vai surgir a empresa? Ele é um contrato. Ele é um contrato social, né? Onde nesse contrato Perfeitamente. social ele é uma empresa limitada, ela é empresa em função do seu faturamento, ela pode ser, ele pode ser um MEI, ele pode ser um simples, ele pode ser uma empresa de pequeno porte, ele vai para empresa de grande porte, ele vai para um sistema de lucro presumido, ele vai para um sistema de lucro real, ou seja, já começa o processo aí. Perfeitamente. O direito, ele está presente em todas as etapas da nossa vida, né? E quando nós empreendemos, precisamos entender que não basta apenas ter o capital e ter um mínimo de conhecimento técnico sobre aquele setor. Isso são elementos, mas não é tudo. Como nós já havíamos conversado aqui mais cedo, antes dessa gravação, você mesmo trouxe ali dados interessantes do Sebrae, que nos primeiros 2 anos, 80% das empresas vêm à falência, e isso Às vezes não chega nem à falência, ela fecha. ela dá baixa Dá na baixa empresa, na né? empresa, ela não Não dá chega ao continuidade, processo não de chega ao falência processo do de jeito que a falência lei do jeito que a estabelece, lei né? estabelece, né? Exato, porque a Lei 11.101 traz justamente o procedimento da falência. Quando a empresa vai começar, ela já precisa tomar, o empreendedor precisa tomar algumas decisões, né? Se ele vai empreender sozinho, se ele vai convidar algum sócio, qual o formato jurídico dessa empresa? Se ele vai começar primeiro devagarzinho como um MEI, ou se ele já espera faturar algo a mais, já entra como um porte de microempresa, né? Que aí ele sozinho ele pode criar uma sociedade limitada unipessoal, que aí já separaria o patrimônio pessoal do capital social da empresa. Então, se a empresa não vier a prosperar, apenas o capital social da empresa responderia por essas dívidas. O que não ocorre com o MEI, porque o MEI, na verdade, ele é uma pessoa física com CNPJ. Há intrinsecamente uma confusão patrimonial. Não dá para saber o que é do MEI e o Quem é que é quem? Porque isso. é um CPF que, digamos assim, se camufla de CNPJ Perfeitamente. e com a limitação de faturamento para poder facilitar o processo. Mas, às vezes, se pensar direitinho e fazer conta direitinho, às vezes não é a melhor ferramenta de tributação em função do seu nicho de negócio. Às vezes partir para o Simples Nacional, né, que é um regime de justamente facilitar a vida do empreendedor, de reunir diversos tributos, como você mesmo trouxe, essa complexidade de ter que recolher tributo municipal, tributo estadual, tributo federal. Isso, o Simples Nacional, de certa forma, vem para unificar esses tributos e facilitar um pouco ali a contribuição desse empreendedor que pagaria em regra, um boleto só, né? Apenas um documento de arrecadação Agora, federal. uma coisa interessante quando a gente fala aqui, por exemplo, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Em alguns momentos vai depender muito também da característica do negócio, né? Porque basicamente quais são as características? Quando a gente se falar alguma besteira, por favor, professor, me corrija. Quando a gente fala de uma empresa do Simples Nacional, ela tem um teto de faturamento que vale entre 3,6 e tem uma elevação de legislação foi até 4,4 milhões, se não me engano, não é Uhum, isso? exato. Onde até 3,6 o ICMS é embutido, após 3,6 o ICMS ele sai da alíquota e você já paga uma taxa maior. Quando você vai para o processo de lucro presumido, então o ente cobrador, ele identifica que ele presume que você, para rodar aquele negócio, ele tem que ter uma taxa de atratividade X, e a partir disso aí, qual vai ser sua margem de resultado? Margeando o seu resultado, ele presume o seu lucro, e a partir daí ele taxa em cima do seu lucro. E o lucro real, o que acontece? Você é taxado pelo que você realmente teve de realidade. Você imputa todos os seus dados de custo, todo o seu resultado operacional de venda, e aí você paga em função do que você obteve de
lucro na operação do seu negócio. Cada modelo desse tem suas especificidades. Então, às vezes, as empresas percebem, a galera não está com medo de crescer. Meu Deus, se eu sair do simples, como é que eu faço? Às vezes é uma bênção na sua vida. Porque quando você está chegando no final do simples ali, se você tivesse no presumido ou no lucro real, você já estava pagando uma condição tributária menor. Então, às vezes, o planejamento tributário, em função do modelo de negócio, em função das características específicas de cada negócio, diante dessa complexidade da legislação tributária no Brasil, é um assunto que você, empresário, deve ter uma preocupação, aquela pontinha na orelha para poder pensar sobre isso. Perfeitamente. Breno, você como aí um empresário de sucesso, né, tem várias empresas, sempre está inovando, buscando novos projetos. Você também como passou muito tempo como presidente da Associação Comercial, compreende a fundo esses assuntos e realmente você é muito feliz conversar com pessoas do seu gabarito. Com certeza, inclusive a pessoa quando está no Simples Nacional, o empreendedor, a empresa do Simples Nacional, ela tem ali alguns outros desafios menores, né? Por exemplo, apenas para escolher o regime, né? Se é o regime caixa ou o regime me fugiu o nome agora, a gente falou mais cedo, de competência. Obrigado. E que o regime de competência, justamente no momento da emissão da nota, o empreendedor já teria que pagar o imposto naquele mês. E no regime caixa, ele pagaria somente quando o dinheiro de fato for pago, porque às vezes tem compras que são parceladas. Sim. E aí você emite a nota para o cliente, se for no regime de competência, você já tem que pagar o tributo sobre a nota inteira. Sim. Mas no regime de caixa, somente quando realmente a empresa receber. São algumas formas de decisão que o empreendedor precisa ter, que é importante o planejamento tributário, seja com um contador, que é fundamental, né, para quem vai empreender. Importante. Tenha um bom contador. Tenha um excelente profissional, um excelente escritório de contabilidade para poder assessorar. Porque o mau contador custa caro. Eu só tenho a agradecer a nossa equipe, de contabilidade, Valdevi, Alex, um abraço forte a você, meus queridos, a equipe que toma conta aí do grupo, né, no grupo de empresas, na verdade, entendeu? Então é a mesma equipe que dá esse apoio, é de um carinho, de acompanhamento, um negócio fantástico. Tem uma boa equipe de profissionais para assessorar. Perfeitamente. Quando nós falamos da contabilidade, eu também lá, enquanto professor no curso de Ciências Contábeis, também no curso de Administração, nós percebemos o quanto esta área do conhecimento vem evoluindo, não apenas para aquele contador que vai fazer apenas o trabalho burocrático. Muitas vezes, até como nós bem sabemos, as inteligências artificiais e os sistemas estão facilitando muito essa parte burocrática. O grande diferencial do profissional e da profissional de ciências contábeis, que eu percebo que vem sendo formado lá no curso de contábeis da FAI, com a coordenação lá do querido professor Matheus, cara fantástico, justamente essa ideia do contabilista que visualiza quais são os resultados que o seu cliente precisa, e não apenas que vai fazer emissão de boletos, que vai fazer a emissão dos tributos, mas que faça o cliente ter economia nos seus tributos dentro da legislação. Vou dar alguns exemplos aqui agora, só por um caráter de informativo. A gente está tendo a oportunidade de participar do Sales Club lá em São Paulo, né, através da Elite Sales, e aí a gente tem a oportunidade de estar convivendo com algumas empresas da área jurídica que começam a participar, por exemplo, nessas imersões com o objetivo de oferecer os seus produtos aos empresários. Por exemplo, temos empresas jurídicas no Brasil hoje que elas identificam um nicho de mercado. Por exemplo, teve uma decisão do STF que ele falou lá na frente que o tributo para tal nicho de empresa ele estava sendo cobrado de maneira indevida, com relação ao ICMS, por exemplo. Porque eu não sei exatamente Dupla especificar tributação. exatamente o processo de dupla tributação. Ou seja, a galera identifica que já é uma questão consolidada juridicamente. Então, o que é que eu preciso para poder captar esse recurso? Eu só preciso identificar, né, um funil de vendas, onde eu identifico o perfil do cliente ideal, que é aquela empresa que já pagou esse tributo, que tem essa situação, e analisar. Meu querido, deixa eu tirar uma dúvida com você. Se eu tivesse a oportunidade aqui de recuperar para você
1 milhão que você pagou a mais aqui de tributo sem você ter trabalho nenhum. Você acha que seria interessante para você? O cara fala o seguinte, rapaz, poderia ser um negócio positivo. Então, imagina que escritórios de direito estão captando escritórios de contabilidade, porque eles têm uma solução jurídica através de uma organização técnica contábil de retorno de recursos que os empresários pagaram de maneira indevida. Ou seja, você empresário que ainda não tem uma consultoria jurídica eficiente, mais uma vez, se liga que você pode estar perdendo dinheiro. Você pagou a mais, ou uma questão de luz, é outra questão que já foi consolidada lá atrás também, não é isso? Uma questão com relação ao ICMS cobrado dentro de conta de energia, ou valores de imposto. Pode ter um dinheirinho seu que você está lá guardado, né, e pode pedir de volta. Exato, existem excelentes advogados e advogadas especialistas em direito tributário. A gente acaba estudando porque estamos imersos nesse processo empresarial e é muito importante ter esse apoio profissional, mas para além de questões pontuais e específicas, é muito importante o conhecimento, né? O que, inclusive, neste momento da minha vida, eu tenho tentado me programar para que eu possa compartilhar um pouco mais dos estudos que eu fiz e venho fazendo dos aspectos jurídicos para o empreendedor, né? Inclusive, eu, junto com meu sócio Ian Mendes, nós estamos com o projeto de uma empresa chamada Oasis Negócios. Essa empresa é uma empresa educacional voltada justamente para formação dos empreendedores e empreendedoras com o conhecimento, não só com desde ali pensar o negócio, ferramentas que estão disponíveis, inclusive que o próprio Sebrae e outras, que o Sebrae às vezes também utiliza ferramentas que são da Organização das Nações Unidas, como Sim. o Canvas, né? E o Canva, que é o quadro onde a gente usa para prospectar o negócio, para pensar o negócio de maneira abrangente, desde o seu início até as suas relações com cliente, Sim. fornecedor, enfim, são ferramentas importantes para quem vai pensar o negócio, ok. Mas, para quando esse negócio estiver criado, já escolheu o modelo jurídico correto, né? Já ingressou com o processo de regularização e formalização, né, da empresa, melhor dizendo, com o melhor modelo, já foi feita ali toda a parte de licenciamento que a empresa precisa para operar. E digo mais, né? A empresa ela precisa tomar muito cuidado com diversas questões jurídicas, Uma não questão só. importante que você falou aí, por exemplo, a questão de licenciamento, porque dependendo do tipo de nicho de negócio que você for adentrar, você tem barreiras jurídicas que precisam ser, digamos assim, rompidas ou ultrapassadas através de ensaios, processos técnicos elaborados no decorrer do processo. Eu falo de maneira um pouco de conhecimento de caso no que tange a isso, pelo fato de trabalhar na área de mineração, que é uma área que ela é regulada de maneira plena pelos órgãos ambientais, pelo Exército. Então, nós temos vários órgãos fiscalizatórios e vários procedimentos que precisam ser realizados para o negócio acontecer de maneira plena. Entendeu? Exato. Já é uma primeira barreira jurídica, digamos assim, né? Porque é preciso entender o que a lei diz, tanto a lei federal, a lei estadual e a lei municipal, para que se possa pensar em um negócio que tenha viabilidade, inclusive de começar, e que ele possa dar início e possa se manter de maneira sustentável, né? Nós sabemos que existem diversos desafios para o empreendedor, desde iniciar o negócio, inclusive outros desafios jurídicos que são muito relevantes. Por exemplo, né, os contratos que essa empresa vai firmar. Um contrato ele pode lhe salvar ou ele pode lhe quebrar. Um contrato mal feito. Perfeitamente. Né? Desde Se um você aluguel de um garante um ponto. processo que você garante o volume que você não tem condição de entregar com a multa contratual, ou um Perfeito. processo como esse, eu já tive contratos que chegaram até mim, não, você tem que me entregar esse material em 60 dias. Eu falei, vai que chove, entope as estradas tudo, eu não consigo entregar essa merda. E agora, quando eu vejo o tamanho da trolha que o cara quer botar de lá para cá, eu falo, eu quero não, obrigado, jovem. A gente tem que colocar aqui uma observação para São Pedro, Pedão, tá ligado? Pode ser que ele não gostou desse contrato que nós dois fizemos. E aí tem um negócio chamado clima.
que eu não previ dentro desse processo aí. Coisa simples, né? Uma maneira Exatamente. simples de mostrar como é que um contrato mal feito pode ser uma bênção, um contrato bem feito. Né? Porque, por Perfeito. exemplo, meu irmão na época trabalhou na Vale e, tipo, a galera lá no Pará. E aí, lá, Vale, pá, chovia todo dia, porra, toda hora. Entendeu? Uhum. Só que os caras recebiam pra equipe estar lá, independente se chovesse ou não. Entendeu, meu irmão? Então os caras queriam que o pau cantasse, tá ligado? Pra poder encostar o carro debaixo do pé de pau, bater uma prosa e esperar o processo. Pra ele o contrato era lindo, se chovesse ou não chovesse, entendeu? Ele ia receber do mesmo jeito, tá entendendo? Então, tudo é prerrogativa de contrato. Perfeito. Os contratos, eles podem prever, por exemplo, o que você trouxe, que seria um nome jurídico, as cláusulas penais, que não tem nada a ver com os crimes do direito penal, mas são as cláusulas que penalizam aquele que quebra o acordo firmado. Então, as cláusulas penais podem ser bastante onerosas, como multas, juros e outras sanções. Na análise desses contratos é muito importante conhecer o mínimo e quando sentir que um contrato é muito estratégico e muito importante, não vale a pena economizar nessa hora. É muito interessante contratar um advogado ou advogada de Não sua confiança. assine porra nenhuma sem ler. Exato. Leia, Não assine não, brother. Leia seu bagulho. e se você não entende, é importante Busque contratar um apoio. advogado. Conhecimento técnico. Não assine essa porra não, velho. Porque se você às vezes assinar um papel sem conhecer, brother, você pode arrumar um problema. Existe uma modalidade interessante de contrato que ela é muito utilizada, especialmente nos contratos de consumo, que são os contratos de adesão, que é uma forma de contrato que nós costumamos chamar de contrato de gaveta. Sim. Porque é como se ele já tivesse pronto e impresso, a pessoa só pega, bota o nome da pessoa, falando de maneira bem grotesca, e bota para o cliente assinar. Isso seria, em regra, a maioria dos contratos de consumo, onde o consumidor não tem muito como negociar os termos e essas cláusulas. Isso não significa que tudo que está ali previsto é e deve ser aplicado naquele caso, porque pode onerar de maneira desproporcional uma das partes. Vou dar um exemplo interessante do que você fala aqui. Por exemplo, a gente estava falando aqui que quando você tem uma empresa, um CNPJ, que ele tem um capital social limitado. Esse capital, a empresa, ela estaria limitada àquele capital social dentro do seu processo. Então, essa seria o processo de prerrogativa. Mas existem, digamos assim, outras ferramentas que podem ser utilizadas com o objetivo de blindagem desse contexto, desse patrimônio. Porque, inclusive, essa empresa, digamos assim, que está em nome da pessoa física, pode ter a desconsideração da pessoa jurídica. Não é isso? Ou seja, então essa blindagem não existe. Ou seja, e se você fizer merda, meu irmão, e for comprovado que você fizer merda, o nome blindagem aqui não existe mesmo. E aí existem ferramentas jurídicas para poder dar um jeito de tomar esse recurso, você se lascou. Se você tiver certo, é uma coisa. Mas se for vagabundagem, meu irmão, a galera não tem blindagem certa. Até um estudo de caso, né, com relação a gente lá, aquela questão do Eduardo Cunha. O cara chegou, pegou o patrimônio dele, mandou o patrimônio dele numa empresa, numa porra de uma hold, dentro de uma SCA, dentro de um paraíso As o fiscal, offshore, né, que são as dentro de empresas. uma offshore. Ou seja, ele fez todo o planejamento da melhor maneira, do jeito que tinha que ser feito para poder não acontecer isso, e os caras foram lá e pegaram o dinheiro de volta. Exatamente. Existem diversas formas, né? Inclusive, o empresário pode também escolher muito bem, né, o formato societário, os seus sócios, e tem que tomar muito cuidado com essa confusão patrimonial, né, que é aquela falta de uma gestão financeira adequada, aquela confusão em que o empresário pegar o dinheiro que é do faturamento da empresa e colocar nas suas contas pessoais. Isso gera uma confusão patrimonial, ou seja, não se sabe mais o que é da empresa, o que é da pessoa física, e o que é da pessoa jurídica, o que é da pessoa física. E isso pode gerar o instituto que a gente conhece como desconsideração da personalidade jurídica, de modo que as empresas podem responder com esse patrimônio, mas o empresário também, enquanto pessoa física, com seu próprio patrimônio, no caso de execuções, no caso
das mais diversas execuções, como também, no caso, do processo de falência, né? Então, os bens da pessoa física também podem ser utilizados para ser liquidados para pagar os credores, desde que fique demonstrada essa confusão patrimonial. Ou seja, o processo é burocrático, o processo é complexo. E o que acontece? Como a legislação brasileira é uma das mais complexas do mundo, nós temos advogados especialistas que descobriram quais são as melhores maneiras. O brasileiro, meu irmão, sempre dá um jeitinho de fazer diferente, fazer mais fácil e economizar, tá entendendo? Ou seja, hoje você tem legislações, digamos assim, ferramentas de planejamento tributário através de um processo de hold. Vou dar um pequeno exemplo. Hoje você é sócio de um empreendimento, ótimo. Então existe a possibilidade de você deixar de ser sócio, e quem é sócio do empreendimento é uma empresa, uma hold. Então é uma hold gestora. Essa hold ela vai ser uma empresa, ela é um CNPJ que ela é responsável, que ela tem por obrigação ela gerir, ela é ser dona das empresas, né? Então é uma hold gestora, ela tem essa possibilidade. Aí tem o patrimônio, beleza? O seu patrimônio, então ela responde a hold, você tem ações daquela hold. E você tem uma outra hold patrimonial, onde você coloca o patrimônio dentro do processo da família. Isso dá meio igual, deu uma merda aqui na empresa, uma coisa não se mistura com a outra, que outras duas são separadas. Até você comunicar de uma com a outra aqui, você já conseguiu, com o tempo, com a organização jurídica, facilitar o processo e resolver sua vida. Então, se você agir corretamente, existem ferramentas e planejamentos que podem ser feitos com o objetivo, inclusive, de reduzir o custo. Vou dar outro exemplo. Está passando agora aqui na legislação, está mudando com relação. Houve uma mudança de legislação com relação ao pagamento de transferência intervivos, não é isso? É, Imposto sobre transferência de bens intervivos, Exato. que é o imposto municipal sobre a venda de qualquer imóvel no âmbito da área urbana do município. E teve uma mudança também com relação à legislação quando a gente se fala do processo de herança. Então, antigamente era uma legislação nacional e agora os estados eles têm autonomia para poder definir qual é o valor do imposto que vai ser pago dentro desse contexto. São Paulo ele está querendo puxar a fila agora. Ele está com a taxa de 8%, mas ele está projetando e a possibilidade de uma taxa de 18%. Tá entendendo? Aqui na Bahia nós temos, cada estado dá o nome do imposto, né? Tem estado que chama ITCMD, que é Imposto sobre Transferência, Causa, Morte e Doação. É o mesmo imposto, é o imposto da herança e o imposto da doação, entre vivos também. Ou seja, quando você vende um imóvel, você paga o imposto municipal, que é o ITBI, Imposto sobre Transferência de Bens Intervivos. Mas isso é oneroso, quando você contrato de compra e venda. Quando você doa um imóvel para alguém, esse imposto já não fica no município, ele já vai para o estado, nessa alíquota do ITD no estado da Bahia. Quer ver só outra observação com relação ao contrato? Antigamente a prefeitura ela pode chegar assim, não, eu comprei o terreno ou a casa por 200 mil. A prefeitura fala, não, mas a casa vale 500, ela lhe cobra pelos 500, tá entendendo? Só que agora já teve outra legislação lá no STJ, né, que a galera do STF, a galera definiu, não, é o que vale em contrato. Então já é outra ferramenta do cara recorrer, e normalmente quem recorre está ganhando de volta esse recurso que foi cobrado a mais. Perfeitamente. São diversos mecanismos, né, de redução da carga tributária em qualquer fase da vida do cidadão ou do empresário. Nós sabemos que existem formas de se proteger o patrimônio também, como você falou. A holding familiar é um mecanismo que tem sido utilizado em que as pessoas em vida elas constituem uma empresa e incluem esse seu patrimônio no capital social da empresa e estabelece o quadro social como sendo seus sucessores, né? Para que esses sucessores, no momento do óbito desse, até então, detentor do patrimônio, não precisa ser feito um inventário, né? Rapaz, inventário é uma dor de cabeça que, meu Deus do céu, só sabe quem passou por esse caos. Exato, a gente já está falando aí de planejamento sucessório, que é uma coisa que para muitas pessoas é um tema delicado, né? É aquela coisa de o empresário não gosta de falar da falência e a pessoa viva não gosta de falar da morte. Eu quero saber de morrer, eu tô vivo.
Aí tem né? gente que ainda brinca, depois os meninos que se lutem, que se resolvam, Ele né? que se pagar, se Os meninos que resolva se lá. resolvam, mas se a pessoa tem essa condição de entender a importância de preservar uma paz familiar, né, do momento da partida, isso é um planejamento E nem sucessório, é só isso, interessante. é economizar dinheiro, brother, porque imagina, dentro do processo sucessório, a partir do momento que existe um arrojo familiar, a partir do momento que existe um arrojo patrimonial, Deus me livre e guarde, você bateu as caçuletas, igual diz o povo, né? Vestiu o paletó de madeira, tá entendendo? Não tem aquela burocracia toda para poder a galera assumir e botar o negócio para poder andar. Porque caso isso não aconteça, rapaz, um dinheiro que você larga numa conta aí, você vai passar anos para conseguir reaver esse recurso até você fazer inventário e pá, e pô, e please. É uma dor de cabeça, uma dificuldade, um complicador. Ou seja, é melhor deixar essa porra resolvida. Eu chego meu menino, eu falo, meus filhos, cuidado, papai. Graças a Deus, você trabalha um bocado, está ganhando muito bem. Só agradecer e prosperar. Mas não fique esperando muito, não, que o papai gosta de viajar. Corre atrás do seu, parceiro, tá entendendo? E eu tô correndo atrás do meu, entendendo? E todo mundo tem que ser forçado assim, colocar à disposição de correr atrás. Né? Porque a vida é isso, nada vem fácil. O que vem Exatamente. fácil, vai fácil. A gente tem que se dedicar e se esforçar para poder atingir aquilo que a gente quer. Perfeitamente. E, essa ideia de inovar, de buscar novas oportunidades, novos projetos, é o projeto pessoal e profissional também. Estou passando aí por um momento de transição importante, com a abertura do escritório de advocacia. Eu tenho trabalhado muito na área acadêmica, então já tenho aí mais de 5 anos na área acadêmica, e inclusive também coordeno o Núcleo de Prática Jurídica da FAI. É um espaço onde a instituição oferta assistência judiciária gratuita a pessoas de baixa renda, como laboratório para que os estudantes do curso de Direito possam exercer a prática advocatícia. Então, É o que eu estava comentando com você, né, cara? Gerando repertório, exato, gerando estrutura, gerando base, porque a legislação ela vive de prerrogativas, de coisas que já foram estabelecidas, de decisões que já foram tomadas. Né? Então, a partir do momento que você já tem uma vivência específica com isso, você já tem uma operacionalização do que tange a isso, é muito diferente de um advogado que acabou de se formar, um camarada que está ali com 10, 20, 30 processos com relação ao mesmo tema. Não é a mesma prática. Já sabe como é que o juiz entende aquele tema. Então é aquela coisa, até o cara entende o jeitinho da justiça. exatamente. Lá no Núcleo de Prática Jurídica, eu consegui formar um bom repertório, né, porque nós atuamos em várias áreas, e também preparar os estudantes que estão se formando para essa prática advocatícia. E nessa experiência que eu venho acumulando, eu, embora goste bastante da docência e goste dessa missão de formar novas pessoas, também estou pensando um pouquinho em puxar a sardinha para o meu lado, como se diz, e aproveitar esse repertório, essa pequena experiência, e começar a desenvolver os projetos também da advocacia, que inclusive com o projeto de modernização da advocacia, né, com o uso de ferramentas tecnológicas que possam facilitar a gestão e toda essa movimentação estrutural do escritório de advocacia, que o escritório moderno, ele não pode ser aquele que os advogados entram e ficam dentro do escritório esperando o cliente chegar, porque passou na porta ou porque um conhecido indicou. Nós temos hoje as ferramentas tecnológicas, as redes sociais, Quer ver que que podem negócio ser utilizadas dentro do respeito à legislação ética que nós temos desde o que Código é de bem Ética e Disciplina. específico, né, com relação ao AB. O AB é bem Caxias no Bem, que nós não tange a podemos isso. vender o nosso serviço. Eu não posso abrir explicitamente um anúncio chamando o cliente para me contratar. Isso é uma falta disciplinar. Embora tenha alguns colegas que, infelizmente, acabam enveredando por esse caminho, a gente sabe que dentro do Código de Ética e Disciplina e dos demais regulamentos da OAB, não podemos fazer, nós podemos fazer marketing de conteúdo. Ou seja, nós podemos levar conhecimento às pessoas e se aquela pessoa, talvez ou porventura, esteja Essa, com um problema, ela pode sentir ali uma conexão com o conhecimento que você passou gratuitamente para ela e ela exatamente. pode sentir interesse em te contratar como profissional pelo critério de confiança. Dentro do Sales Club, uma coisa que eu ouvi lá de maneira muito interessante, que eles diziam o seguinte, toda nova corporação
que queira manter-se no mercado vai se tornar uma universidade corporativa. O que acontece? Você não vai encontrar dentro do mercado profissionais prontos para poder tocar dentro do seu processo. Normalmente você contrata por currículo e demite por valores, por atitudes, por compromisso, por ética. Então, será se às vezes não é o objetivo você contratar por valores, atitudes e algumas características específicas necessárias às funções às quais serão atribuídas, elas podem ser treináveis. Então, será se não é mais fácil você já buscar um colaborador que já tem um perfil que se adeque melhor à sua missão, visão, valores que a sua empresa já detém e a partir daí entregar aquele conhecimento necessário para ele entregar aquilo que você precisa. Nenhuma empresa hoje vai encontrar ninguém pronto no mercado, porque hoje quem prepara as pessoas para o mercado não dá conhecimento técnico necessário para isso. Vou dar um exemplo. Quando foi que foi disponibilizado um curso de vendas? Ou você vai estudar vendas, ou você nunca vai ser orientado através do nosso processo de sistema educacional ao processo de vendas. Mas qual é a prerrogativa de qualquer CNPJ? Vender o produto ou serviço. Se você não vende, não tem justificativa da empresa estar aberta. Entendeu? Porque a empresa foi feita para poder se obter lucro, porra. Tá entendendo? Se não é filantropia. Exato, a gente vê que essa falta da educação empreendedora, né, desde a mais tenra idade de todos nós, ela pode comprometer justamente esse perfil. Esse perfil, ele pode ser adquirido, mas ele é muito mais penoso para quando você não tem aquela base de conhecimento desde a sua infância de que é importante empreender, vender, e essa formação ela é muito importante de ser disseminada nas instituições de ensino, né? Seria uma ideia bacana. Do ponto de vista de compreender aquelas necessidades do cliente e de trabalhar essas dores que a gente chama, né? Que é o que o cliente precisa. A necessidade do cliente, qual a dor do cliente você resolve. Que você resolve. Então, esses estudos do empreendedorismo, mesmo por estar incluso também na academia, me desperta e aprendo muito também naquela troca com os alunos que também, por exemplo, eu estou com alunos que já estão no último, terminando o terceiro ano da graduação, então eles já têm ali um repertório que a gente já consegue dialogar sobre temas que, embora não sejam principalmente jurídicos, por exemplo, agora estou com a disciplina com esses discentes de finanças e políticas públicas. Aqui a gente fala de direito financeiro, que é como o Estado arrecada e aplica esses recursos, especialmente na aplicação dos recursos, mas também sobre políticas públicas. Então, essa troca acadêmica tem me proporcionado experiências riquíssimas e compreender a importância do empreendedorismo e que eu tenho feito um estudo de caso comigo mesmo, né? Eu já tive algumas experiências, né, dos meus estudos no âmbito associativista, no âmbito de abertura, encerramento de várias pessoas jurídicas, associativismo, cooperativismo, que eu atuo também já há um bom tempo. Então, todas essas experiências, elas me proporcionam concluir que, né, é muito importante criar uma associação, uma cooperativa, iniciar um negócio, é interessantíssimo. Porém, não adianta apenas ter um pouco de dinheiro e um pouco de coragem. É preciso estar preparado, é preciso buscar conhecimento em diversas áreas antes de dar esse passo, porque é o que vai fazer com que esse negócio seja saudável. E, além dos aspectos empreendedoristas, nós temos que também pensar nos aspectos jurídicos. Por isso que eu tenho batido bastante nessa tecla, na importância da educação jurídica para empreendedores. Ou seja, então o interessante disso que a gente entende, Alain, que hoje a métrica da máxima das redes sociais e do engajamento é que a necessidade e a importância da geração de conteúdo positivo, de conteúdo técnico.
Ou seja, logo em breve a gente vai estar olhando, vai ver muito, a galera vai enjoar de ver a cara desse homem aí nas redes sociais, nas mídias, nos dando orientações com relação a vários temas da área jurídica, né? Então, essa distribuição de conteúdo, isso traz um engajamento, isso traz uma empatia dentro do processo, porque às vezes aquele problema que você sana é a dor do seu cliente que está ali do lado. E ele já vai trazer uma relação de empatia com você. Quem sabe não é um cliente que você já está gerando dentro do seu processo de funil de vendas. Perfeitamente. A gente está tentando alcançar esse público, tanto no aspecto da advocacia, que seria respeitando estritamente o Código de Ética e Disciplina e todo o regulamento que a OAB disponibiliza e nos limita, que é também uma forma de nós podermos alcançar e atingir essas pessoas passando orientações jurídicas. Eu fiz um experimento há alguns meses atrás e consegui submeter ali a minha transição de uma pessoa não produtora de conteúdo para experimentar o que é ser produtor de conteúdo. E tive um retorno muito positivo. E eu pensei o seguinte, não adianta eu continuar fazendo esse trabalho de maneira tão artesanal. Eu preciso agora estudar, dar uma recuada, estudar, me Às preparar. vezes um passo para trás para depois dar dois para frente. Inclusive, já estou dando uma deixa que já precisou ter uma estrutura pronta para poder fazer isso aí. Entre em contato com a gente. O estúdio está aqui, rodando firme e forte. Inclusive, nosso querido Alain, doutor Alain vai estar aqui gravando com a gente também, vários outros pares, vários outros parceiros. Então, você tem interesse no ambiente para poder gravar um podcast, para poder gravar uma videoaula, para poder... Nós temos aqui, né, o estúdio, nós temos a estrutura de cowork que funciona aqui na cidade de Lapão. Então, aproveitando aqui o contexto que eu sempre esqueço, mas hoje eu não vou esquecer, que é para meus amiguinhos não ficarem tristes comigo, né? É aquela questão de gostou, curte, compartilha, dá essa força para a gente, né? O link do nosso querido Alan vai estar aqui também, né? Dá essa força, curte, compartilha, vamos divulgar esse conteúdo. Você que é empresário, você que é empreendedor, você que quer ter a oportunidade de absorver, de beber desse conhecimento, nós vamos ter a oportunidade, nosso querido professor, né, Alan, disponibilizando conteúdo de práticas comerciais e práticas jurídicas relacionadas ao processo de empreendedorismo. Quem sabe lá na frente você tem uma dor que ele pode lhe ajudar. Ele não é médico, não, cara, porque a dor do advogado é diferente. A dor do advogado é trabalhista, a dor do advogado é tributária, a dor da empresa é trabalhista, a dor da empresa é tributária, a dor da empresa é ambiental, tá ligado? Ou seja, ou você anda na linha, meu filho, ou então a chibata é grande. Exatamente. A gente tem que entender que o empreendedorismo ele não está só na ideia, no modelo de negócio, em vender, em ter cliente. Isso é essencial, mas se não tiver atento aos aspectos jurídicos do negócio, esse negócio tende a fracassar. Não que isso seja um desejo nosso, mas o que a gente observa no cenário nacional, como os próprios dados vêm indicando, muitas empresas não conseguem ter sustentabilidade e muitas vezes por causa de um único processo judicial. Por exemplo, uma empresa que não se atenta à legislação trabalhista e com um único processo, por exemplo, de uma segurança do trabalho em que um empregado vem a óbito por causa de um acidente ou uma outra questão que não seja tão grave, mas uma empresa menor, ela pode sofrer um abalo significativo no seu caixa, vir à falência. Por exemplo, um consumidor que veio a óbito por conta de uma má prestação de um serviço ou de um produto defeituoso. Então, são esses aspectos que a gente tem que levar em consideração, que o conhecimento jurídico é muito importante. Por isso, partindo dessa premissa, deixando um pouco do Alan advogado em outra caixinha, virando essa chave, falando agora do Alan empreendedor, com a nossa empresa Oasis Negócios, tenho o objetivo de justamente trabalhar o meu lado professor, justamente compartilhar esse conhecimento que a gente vem lapidando ao longo de anos e trazer ele de maneira simples e objetiva para o empreendedor e empreendedora. Inclusive, em breve estaremos lançando aí um curso completo com todos esses aspectos
essenciais que o empreendedor precisa, desde para começar um negócio até aqueles que já estão grandes empreendedores. Você é um grande estudioso do direito. É muito bacana conversar com pessoas como você, porque você sabe a importância desse conhecimento para você se prevenir. Você é É um grande aquela coisa, empresário meu irmão, hoje. foi muita dor de cabeça, foi muito advogado contratado já para poder resolver as coisas, tá ligado? Você teve que Porque, aprender muita coisa para você se prevenir. É nesse aspecto que eu quero atuar dentro da ou Oasis seja, Negócios. brother, você vai facilitar a vida de todo mundo. Conhecimento. Adquira um conhecimento para que você tenha um empreendimento sustentável e possa prosperar neste negócio, inclusive podendo abrir vários outros negócios, como seguindo o exemplo do nosso amigo Breno Moitinho aqui, que é um empreendedor nato e que sabe a importância desses conhecimentos. Então, eu quero convidar aí vocês, né? Não sei se a gente ainda tem mais tempo, mas eu já Fica à posso fazer vontade. aqui um convite, né, para você, empreendedor e empreendedora, que queira aí ter a oportunidade de conhecer esse projeto, mesmo que seja apenas para assistir os vídeos, acompanhar lá os nossos conteúdos, que serão iniciados agora, finalzinho de 2024, para projeto mesmo consolidado para 2025. Ou seja, já começa a seguir o homem. Tá entendendo? Porque quando ele começar a postar o projeto, você já vai entender que o negócio já aconteceu, já fica mais fácil. Porque de Exato, lá em janeiro, não, agora eu vou procurar, doutor, lá já perdeu a oportunidade, o negócio já está exato. acontecendo. Pode me Não perca seguir lá no tempo. meu perfil pessoal, né, que é alanmarques.s. E também convido você a seguir o perfil da Oasis, né, que é o nosso projeto oasis.negócios. É justamente voltado para transmitir esses conhecimentos de maneira gratuita, com muitos vídeos lá na própria rede social. E se por acaso você futuramente se sentir interessado quando a gente lançar o projeto, você empreendedor e empreendedora possam adquirir também ali o nosso curso. Inclusive, não vai ser só um curso, também um livro está sendo escrito, muito bem pensado, muito bem planejado, sobre o nome do livro vai ser O Jeito Certo de Empreender, de insights às regras do jogo. Ou seja, você vai pegar ali também desde grandes referências de Eu não vou empreendedores de mentir, se eu fosse sucesso. você, eu tirava do jeito certo e falava assim, o jeito direito de empreender. É isso, Porque às vezes a porra do certo não é tão certo assim, porque depende do direito, tá ligado? exatamente. Por isso que a gente vai falar das regras do jogo, né? É Entendeu? justamente para entender que não é só chegar lá e meter o dinheiro e iniciar o negócio. Tem que A entender as vida regras do jogo. empreender não é uma Disneylândia. Exato. Sigam aqui o exemplo do nosso grande empreendedor Breno, que vem estudando as regras jurídicas há bastante tempo e muita coisa hoje ele resolve sozinho, sem precisar toda hora estar constituindo um advogado, que é importante, é essencial, tem temas mais sensíveis e mais profundos. Eu não estou tirando a Em importância momento desse algum, mas profissional. você precisa saber, inclusive para poder contratar. Porque eu vou Perfeito. dizer assim, por exemplo, o advogado ele é um especialista na comunicação jurídica. Eu acredito muito que o advogado, ele é, diante das suas especificidades, você tem, a advocacia ela se especializou conforme a medicina. Uhum. Você tem um médico que é de joelho, o outro que é de tornozelo, o outro que é de bacia, tá ligado? E aí o que acontece? Você tem contextos completamente, mesmo quando fala do direito, então o direito tributário, tem o direito ambiental, tem o direito então é muita coisa, entendeu? Então, mas assim, independente do processo, o advogado ele vai precisar conhecer as características específicas da sua situação, do seu negócio, do seu problema. E só você sabe contar essa história. Entendeu? E Exatamente. ele vai fazer o quê? Ele vai transformar esse diálogo, meu amigo Saulo, doutor Saulo, o advogado também parceiro, irmão, que assim, é aquela coisa, ele transforma no juridiquês. Mas às vezes, quantas vezes eu sentei para fazer a defesa junto com o meu advogado, de forma que eu ia fazendo a instrução técnica e ele montando a estruturação e o arcabouço jurídico. Né? Uma Inclusive palavra, nós, uma vez, né? inclusive nós já trabalhamos juntos, já fui seu cliente, entendeu? Inclusive aquela coisa, parquê. Fui descobrir que parquê, a promotoria, um bocado de tempo depois, que era um jeito elegante de chamar o corpo jurídico da promotoria. Ou seja, meu irmão, o direito é uma linguagem específica, muito, né, detalhada e rebuscada, que assim, precisa conhecer as nuances para poder atuar no processo. E com um profissional dedicado, que está se preparando para isso, que está se estruturando para isso, essa caminhada ela fica mais suave, ela fica mais tranquila. Exatamente. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouco
vivências e desses desafios que me afligem também, porque eu também sou empreendedor, né? Agora eu já tenho algum tempo a Oasis aberta, mas agora é o momento de botar ela para operacionalizar. Estava maturando esse processo. Também agora vou empreender na advocacia, então tenho aí bons desafios que servirão de mais laboratórios para mim, para E aplicar o as minhas práticas. escritório vai funcionar onde? Já tem endereço certo, a Já tem partir de que endereço. dia? Porque agora o cara já quer conhecer o escritório do Dr. Alan, já pode ir lá no endereço dele conhecer a estrutura. Já vai funcionar a partir aí da volta do recesso, né? A partir aí de janeiro, início de janeiro, ali dia 10 a 20 de janeiro já está é, é, funcionando, fica ali na Praça Mário Dourado Sobrinho, né? Conhecida como a Praça dos Bancos, o Banco do Brasil e Caixa Econômica, e fica ali naquele prédio em frente ao Banco do Brasil, onde hoje é a farmácia Na Drogazil. parte em cima lá do Isso, no Brasil. prédio da Drogazil, exatamente, lá no terceiro andar. Estaremos lá à disposição, tanto do ponto de vista que alguém precise me procurar para alguma estratégia profissional em relação aos empreendimentos, ao empreendedorismo. Eu não posso vender o meu serviço, né? Então, a relação de cliente profissional é uma relação de confiança. Então, eu não posso nem sequer convidar as pessoas para ir para o meu escritório, porque eu já Mas eu estaria ferindo posso, a viu, velho? ética. Quem não pode convidar ele, eu posso. Ah, eu sou cliente, eu posso. Aí, porque aí se torna um processo de indicação. Né? Então, quando você tem um camarada que é bom, que tem um conhecimento técnico, que auxilia dentro do seu processo, é aquela coisa aí, se cercar de profissionais capacitados para nos auxiliar, irmão. Eu acho que, de antemão, só agradecer a gentileza, esse bate-papo enriquecedor, essa oportunidade de compartilhar tanto conhecimento com tanta gente, né? E agradecer a oportunidade, né? E quem sabe, numa outra oportunidade, a gente senta de novo, porque eu achei muito massa, meu irmão, essa prosa aí, assim, eu vou ficar aguardando ansiosamente os vídeos lá da Oasis, né? E nós estamos aqui, porque deve é muito prazer imenso tê-lo aqui com a gente. Meu querido, eu agradeço demais. Parabéns por essa iniciativa, por esta condução aqui, nossa também. Você não só me proporcionou espaço para conversar um pouco com as pessoas que estão assistindo, mas você, de maneira brilhante, também contribuiu muito com a sua bagagem. E eu que acabei aprendendo aqui muito com você, talvez mais aprendi contigo do que se é que eu podia ter ensinado alguma coisa Aonde, a um meu irmão? profissional É a, tão esforçado e tão dedicado e tantos resultados como você. é a troca, pô. Tá A entendendo? troca. É a E troca. É aquela coisa onde tem duas pessoas em busca de um bom conhecimento, né? E não sai com meio copo, os dois saem de copo cheio, né? perfeitamente. Então é só agradecer Saio daqui e muito encaminhar para o feliz. universo. Obrigado, meu irmão, mais Saio uma daqui vez. muito feliz, agradeço a oportunidade. Se futuramente surgir uma outra oportunidade, também estarei à Estaremos aqui, deixa o disposição. escritório ficar pronto, deixa a Oasis começar a Pronto. rodar, porque aí nós vamos bater um papo, explicar melhor como é que funciona esse negócio, tá entendendo? E de que forma você pode fortalecer o empreendedorismo dessa forma. Exato. E também quero muito prestigiar aí a força da operação da XRM. E É, qual é o complemento dela? não, aquela XRM coisa, nós temos uma galera. Vou Investimentos, aproveitar agora aqui Negócios. também para poder dar uma validação aqui, porque assim, às vezes tem que botar quem paga a conta também da história, né? Então, o que acontece? O meu querido podcast, ele chegou de uma maneira plena com o objetivo de ter as empresas do grupo como parceiros patrocinadores. Então, ele já começa falando daquele seguinte contexto: tudo que você precisa no processo de construção, a gente tem ou parceiros estratégicos para poder fazer funcionar da melhor maneira possível. Se você já iniciando da brita, a argila, ao material de aterro, a gente tem. E agora você precisa do bloco para poder construir. A gente tem também. Ah, não, mas eu vou trabalhar com bloco ecológico, porque o nosso foco é sustentabilidade. Opa, estamos lá. Ah, não, mas assim, eu preciso de uma equipe, de uma construtora de confiança, com profissionais habilitados no CREA para poder tocar esse processo. Tamo junto, XRM Construtora. E agora a casa ficou pronta. Meu Deus, eu preciso mobiliar, eu preciso transformar uma casa num lar. Aí chega a Itele, transformando sua casa num sonho, né? Aí depois o cara fala assim, agora tem que sair para comemorar com a patroa. Aí vai no meu querido tomar um vinho e curtir, que logo, logo está reinaugurado de maneira plena e funcionando daquele jeitão. Então não esquece, curte,
compartilha. Nosso querido Alan tá aqui. Vamos curtir e compartilhar o perfil dele também. E é isso. Mais uma vez, o meu querido podcast tendo a oportunidade de compartilhar um diálogo bacana com pessoas legais. Hoje com o nosso querido Alan, doutor Alan, mestre Alan. O homem tem mestrado, eu tenho que valorizar o processo. Muito obrigado, meu irmão. Meu Prazer querido, imenso. muito obrigado pelo convite. Foi uma honra participar e aprendi muito com você aqui também. Espero que a gente tenha, de alguma forma, sido aí também interessantes, né, para o público que vai assistir. Agente de mudança na vida de alguma pessoa, pode ter certeza disso. Que pelo menos algum insight, alguma ideia tenha tocado aí a mente de alguém Com e que possa certeza. ser útil e transformador na vida das pessoas que estão nos assistindo. E muito obrigado a você que está aí do outro lado. É isso aí, meu querido podcast, batendo um papo enriquecedor com pessoas interessantes, né? Com relação a assuntos interessantes. Quarta-feira, às 4h20. Obrigado e tamo junto.